A nova realidade da educação exige cada vez mais que a tecnologia ela se faça presente no dia a dia da sala de aula. Porém, eu tenho ouvido de muitos professores que aumentou muito o nível de estresse, o nível de ansiedade deles por conta do uso das ferramentas digitais. Para quem não me conhece, eu sou a Cris Corsini, eu sou psicóloga, sou educadora e eu ensino o professor a lidar com o estresse do dia a dia da sala de aula, a controlar a sua ansiedade, para que ele possa reconquistar o seu bem-estar emocional. Ou seja, o meu foco de trabalho é a saúde mental do professor. Realmente, para quem está acostumado, principalmente às aulas expositivas, o próprio processo de modernização já é um desafio. E muitos, inclusive, me perguntam, mas será que a escola ela pode exigir isso da gente? Ela pode impor o uso da tecnologia na sala de aula? Então, professor, eu sempre digo o seguinte: nem tanto ao mar e nem tanto à terra. A questão não é a imposição da escola, a exigência da escola. A questão agora é a demanda dessa nova realidade, dessa nova era da educação. A tecnologia ela já era uma necessidade antes da pandemia. E ela passou a ser o único recurso ao longo da pandemia para o ensino remoto e depois para o híbrido. E agora ela não pode mais ser vista como uma tendência. Não. Ela tem que ser vista como uma ferramenta de trabalho. Ela é um recurso pedagógico. Lógico que ela não é o único recurso, a única ferramenta. E eu acredito que existem alguns pontos que nós precisamos sim analisar, pensar, né? Sobre a questão da tecnologia. Por isso eu falei há pouco que nem tanto ao mar e nem tanto à terra. Querem ver só? O primeiro ponto, a importância do professor ter disposição, ter vontade de aprender a fazer uso desse novo recurso, dessas novas soluções, para que ele possa justamente acompanhar essa nova escola que já estava mais do que em tempo de surgir. É preciso entender que o uso da tecnologia já está posto, não tem volta. Esta é a nova realidade. E para realizar o seu trabalho com qualidade e eficiência, sim, é necessário fazer uso das ferramentas digitais. O segundo ponto que a gente precisa pensar sobre a questão do uso das tecnologias é que sim, professor,
dependendo da forma como essas ferramentas digitais são utilizadas no seu dia a dia, né, na sua sala de aula, isso pode sim comprometer a sua saúde mental. Isso pode sim elevar seus níveis de estresse, de ansiedade, de irritação, de cansaço. Então, essa é a proposta desse vídeo de hoje. Justamente ajudar você, professor, a entender e aprender também, lógico, como lidar com esta realidade da tecnologia no dia a dia da sua sala de aula, sem que isso comprometa a sua saúde mental, o seu bem-estar emocional. Então, só para a gente contextualizar um pouco de onde vem essa necessidade cada vez maior da tecnologia na nossa vida de uma maneira geral, né? O ano de 2020, ele foi marcado por uma crise global, né? Afetando aí a humanidade toda. Ninguém saiu ileso disso, né? Da questão da pandemia. E essa nova realidade imposta pela pandemia forçou, de repente, né? Não foi uma coisa assim programada, que teve um tempo de adaptação. Não, a virada de chave foi muito abrupta e muito rápida, né? E nós tivemos aí que, de repente, mudarmos hábitos que a gente sequer um dia imaginou que ia fazer, ia mudar, né? E mudança de hábitos de uma população do mundo todo. Nós somos obrigados a abandonar práticas que para nós faziam parte aí da nossa rotina, eram corriqueiras. Ir ao banco, fazer uma compra no supermercado, ir ao shopping, visitar amigos, familiares. E de repente, tudo isso mudou. Nós passamos a fazer compras online. Nós passamos a pagar contas pelo celular, consumir conteúdos online. Então, nós saímos da condição de uma das opções disponíveis que nós tínhamos para praticamente a única opção que nós tínhamos, o online. A nossa vida passou a acontecer através das telas. Nosso trabalho, professor, passou a acontecer através de uma tela. Então, nós mais velhos, né, não somos crianças, não somos adolescentes, jovens, a gente já usava o WhatsApp. Boa parte de nós, né, já tinha aí grupo da família, dos amigos. Nós conhecíamos, né, algumas plataformas, né, de Skype, alguns para poder falar, né, no exterior de uma forma gratuita. Dominávamos Facebook, né? Alguns já estavam até que mais familiarizados um pouco com o Instagram. Mas assim, num piscar de olhos, nós começamos a perceber que a gente precisava agilizar.
que a gente precisava aprofundar os nossos conhecimentos tecnológicos, já que alguns cursos, reuniões no Zoom já estavam ali pipocando, né? Então, professor, apesar dessas práticas soarem como algo trivial, foi nítido perceber, 2020, quando as aulas presenciais foram suspensas, foi nítido perceber que uma parcela considerável da população não tinha experimentado ainda essas experiências tecnológicas. Tem um autor norte-americano, Mark Prensky. Em 2001, ele escreveu o artigo Nativos Digitais e Imigrantes Digitais. 2001, tá? Ali, ele separou a humanidade em dois grandes grupos. Aqueles que nasceram em um mundo digital, devido a isso, têm total familiaridade com a tecnologia. E o outro grupo, os imigrantes digitais. Aqueles que nasceram num mundo analógico e que foram gradativamente sendo levados a viver no mundo digital, embora ainda com uma certa resistência, relutando um pouco aí em usar a tecnologia. Bom, para alguns setores da sociedade, essa passagem, né, essa mudança entre esses dois mundos, né, do analógico para o digital, essa passagem, essa mudança foi um pouco mais suave. Por exemplo, na área das telecomunicações. Nós mais velhos, né, os imigrantes digitais, nós vimos os antigos orelhões que funcionavam à base de fichas e que a gente precisava literalmente discar os números. Esses orelhões, eles foram substituídos com o tempo por orelhões mais modernos, que eram os orelhões digitais, né, mais modernos. Eles funcionavam à base... Primeiro que a gente não tinha que discar, né? A gente tinha que teclar o número. E esses orelhões mais modernos, eles funcionavam à base de um cartão. Naquela época, inclusive, muitas pessoas começaram a colecionar esses cartões telefônicos, porque tinha aí uma série de paisagens, enfim, de ilustrações, e tinha gente que assim, formou, né, eles formaram pastas e pastas com esses cartões de orelhão. Hoje, se nós perguntarmos para um adolescente, uma criança então nem, né, mas para um adolescente, o que é um orelhão? Você se imagina qual seria a resposta? Muito provavelmente, orelhão é uma orelha grandona, simples assim. Então, pessoal, as crianças que são nativos, né, os adolescentes, os nativos digitais, eles conhecem muito pouco a respeito do mundo analógico.
muito pouco. E eles chegam até a se surpreender quando eles descobrem, por exemplo, que as coisas funcionavam em um mundo sem celular, que falar com a pessoa em outra parte, às vezes até outra cidade, não vou nem falar outro estado, outro país, tinha que fazer um tal de interurbano. Isso era caro. Então, muitas vezes, a gente se comunicava através de cartas. Para eles, isso é surreal. Como assim? Não existia celular. Ainda tinha que demorar, né? Tinha que esperar para receber uma resposta, sendo que hoje é praticamente imediato no WhatsApp. Sem internet, então. Então, é mais ou menos hoje, nós que somos nativos digitais, nós adultos, nós pensamos como era a vida na pré-história, vivendo numa caverna. Gente, como é que essas pessoas sobreviveram? O que elas davam conta? É mais ou menos isso. Bom, já para outros setores, então a gente está falando aí das telecomunicações, né? Já para outros setores, essa mudança de paradigma do analógico para o digital, aí, gente, isso pegou muitos profissionais assim, de calça curta, no contrapé mesmo. E um desses setores foi o nosso, a educação, cuja maioria dos profissionais desse setor pertencem ao grupo nativos dos imigrantes digitais. E ainda insistindo em viver analogicamente neste mundo digital. Então, vejam só, nós que compomos a maioria dos profissionais da educação somos imigrantes digitais. Nós não nascemos na era digital. Nós somos imigrantes digitais. E muitos de nós ainda insistem em, mesmo vivendo numa era digital, numa era tecnológica, muitos ainda insistem em viver analogicamente neste novo tempo, que é digital. E mais, não vem problema algum ou dificuldade alguma em permanecer assim, com as suas práticas analógicas. Basta fazer assim, olha, um pequeno ajustezinho e tá tudo certo. Então, eu pego aquelas minhas transparências que eu usava de power no retroprojetor e eu adapto para slide para o PowerPoint. E aí eu acho que eu tô sendo tecnológico, né? Tem muita gente também que tem um verdadeiro computador de bolso, gente. Computador de bolso, mas ainda insistindo em usá-lo apenas para trocar foto no grupo da família, marcar uma pizza no final de semana com o grupo de amigos. Muito raramente enviam um e-mail, mas é o máximo. Gente, celulares são verdadeiros computadores e a pessoa não faz uso disso. Então, é nesse sentido, né, dessa dificuldade hoje que a gente tem. E eu me incluo nisso. Meu celular
Aliás, acho que eu nunca tive um celular novo, eu sempre herdei. Conforme as pessoas vão trocando, eu vou herdando. E não é só do meu marido e dos meus filhos, não. Eu já herdei celular até do meu cunhado. E pasmem, da minha mãe. Minha mãe estava com um celular novo, me deu o velho dela. Por quê? Só uso para grupos de WhatsApp. Só uso para ligar, nem liga mais, porque agora tem só o WhatsApp, só para isso. Quem quer me encontrar sabe que eu estou na escola ou eu estou na clínica. Então, não precisa ligar para mim no meu celular. Então, vejam, né? Às vezes essa resistência que nós tínhamos. Nós, educadores, nós, professores, nós somos retirados do nosso habitat natural, que era a escola, a sala de aula, né, o chão de fábrica. E num piscar de olhos nós fomos para o remoto. E muitos, inclusive, sem orientação, sem treinamento para fazer uso de todo esse equipamento. Como se fosse uma coisa tão banal, né? Para de dar aula ali na sala de aula e vem dar aula na frente de um computador, uma coisa básica. Não, foi só aí, em março de 2020, que a gente se deu conta, inclusive, que muitos não tinham nem equipamento. Ou podiam até ter o equipamento, mas que não estavam atualizados para rodar alguns programas que não estavam turbinados o suficiente para rodar programas. Inclusive, gente, o nosso entorno precisou ser adaptado, precisou ser revisto, né? Já que a gente ia passar muito tempo sentado na frente ali de um computador, será que a gente tinha cadeira confortável? Eu não estou falando só de conforto no sentido de bem-estar, estou falando de ergonomia, para que a gente não prejudicasse ainda mais a nossa saúde. Então, eu estou falando até agora de preocupação com coisas físicas, treinamento para usar as ferramentas, equipamento, atualização desse equipamento, o entorno, né? Então, iluminação, cadeira, o ambiente, tudo isso é físico. Mas em que momento houve a preocupação com a nossa saúde mental? Essa ficou de lado, melhor, foi desprezada, foi descartada. Tipo, não tem tempo para isso. É o que tem para hoje e bora para cima. É ou não é, professor? Então, com a chegada da pandemia, da quarentena forçada, sabe em que nós fomos transformados? Nós que éramos imigrantes digitais? Então, nós fomos transformados num refugiado, que é obrigado, de repente, a ter que sair do seu país, né, de origem, da sua casa, deixar tudo para trás, tudo, seu dia a dia, seus pertences, sua história, sua vida. E nós fomos obrigados a mudar para esse tão temido mundo digital. Nós tivemos que, de repente, sair da escola, abandonar a nossa sala de aula, deixar tudo ali, igual um refugiado mesmo. Nosso dia a dia, nossa rotina, nossas práticas,
tivemos que enfrentar uma coisa nova, um mundo novo. Que mundo é esse? Um mundo digital, um território novo, com um idioma, gente, cheio de palavras estranhas. De repente, passou a fazer parte do nosso vocabulário nomes que até então eram estranhos para a gente. Plataformas digitais, Meet, Call, Teams, Google Classroom. Olha só, e-book. Isso não fazia parte do nosso vocabulário. Então, professor, foi aí que nós saímos da condição de imigrantes digitais e nós criamos um novo grupo, o grupo dos refugiados digitais. E o que antes era uma fase de transição, eu estava com o pé lá e o pé aqui, né? Eu saí da minha transparência do reto projetor e fui para o slide do PowerPoint, né? Aquele uso esporádico, o que antes era isso, passou a ser o nosso único recurso. A tecnologia e o cenário da educação se resumiu ao decifra-me ou te devoro. É ou não é? Ou a gente assumia a tecnologia ou a gente não ia mais dar aula. Sabe Deus até quando. Mas, como a maior parte dos refugiados, né? Nós, os refugiados digitais, nós somos resilientes. Os refugiados são assim, resilientes. Nós estamos meio que acostumados a lidarmos com dificuldades. E como sempre, nós, professores, a gente tira de letra. A gente tira de letra. A gente trocou o pneu com o carro andando. Tá certo, gente, que assim, alguns dos imigrantes digitais, eles se recusaram a se juntar ao grupo dos refugiados digitais, né? Ou porque já estavam em vias aí de se aposentar, não estavam mais dispostos a absorver essa nova cultura, outros porque desistiram e foram fazer outra coisa, olha, isso não é para mim, é demais, eu tô fora. Então, gente, quando a gente fala em tecnologia, se antes de tudo isso a pergunta era se nós deveríamos ou não usar a tecnologia na sala de aula, hoje, a grande questão é como usar a tecnologia em sala de aula. Aquilo que eu falei lá no começo, isso está posto. Não tem mais volta. Não é agora se eu vou usar ou não. Agora a questão é como eu vou usar a tecnologia. E por quê? Para essa nova geração, os nativos digitais, que são as nossas crianças, que são os nossos adolescentes, faz mais, quer dizer, nunca fez, né? Sentido ficar simplesmente sentado ouvindo o professor falar durante 50 minutos, projetando às vezes o seu PowerPoint, que quando muito tem um videozinho, uma animaçãozinha. Não dá mais, gente. Hoje a gente precisa incorporar a tecnologia no nosso dia a dia, de forma que isso não agrida a nossa saúde mental, que não
comprometa o nosso bem-estar emocional, mas não é mais critério de escolha. Falo que as mudanças da educação, o futuro da educação, ele se fez presente. Então, a gente precisa rever isso. Mas como é que eu lido com o cansaço, com a irritação, com a ansiedade, com esse meu esgotamento mental? Professor, primeira coisa, coloque limites para o uso das ferramentas digitais. Quando você estiver na sua casa preparando aulas, elaborando uma lista de exercícios, elaborando provas, coloca um limite. Não adianta passar o final de semana fazendo isso. Isso vai sim comprometer. À noite, evita ficar ali no celular, no computador antes de dormir, porque a gente sabe, né, que a luz azul presente nos aparelhos eletrônicos, essa luz interfere na produção de melatonina, e isso vai sim impactar na qualidade do nosso sono. Desligar mesmo o celular na hora de dormir. Muita gente, assim, tem o hábito de ficar o tempo inteiro online, mesmo enquanto está dormindo, e aí ficam recebendo mensagens durante a noite. Ou mesmo, às vezes, acorda no meio da noite, precisa ir ao banheiro, a primeira coisa que faz é já cata o celular ali do lado. Não! Criar uma rotina no seu dia a dia, principalmente aos finais de semana, que inclua momentos offline. Eu não preciso levar meu celular em todo lugar que eu for quando eu estiver com a minha família. Então, a gente precisa colocar o limite. Porque se a gente não coloca, ninguém vai colocar por nós. E eu falo isso, professor, por experiência própria. Eu andava com o celular da escola, 24 horas ele estava comigo. Não, antes de ser professor, coordenador, diretor, você é um ser humano, você precisa de momentos offline, momento seu, com a sua família. A gente tem que ignorar o celular enquanto a gente estiver com outras pessoas, numa reunião, numa aula, numa roda de amigos. Esquece o celular, esquece. Não se permita, professor, comer em frente ao computador ou levar o seu celular para sua mesa de refeição. Não, esquece. São coisas muito banais, mas que fazem uma diferença gigante para a sua saúde mental. Pensem nisso. Isso com certeza vai aumentar a sua produtividade, vai diminuir a sua ansiedade, vai melhorar a qualidade do seu sono, do seu humor. Coisinhas básicas, gente, mas que cabem a nós, porque ninguém vai fazer isso pela gente. Por isso que eu falei que nós tínhamos 2 pontos a pensar sobre a questão do uso da tecnologia. O primeiro é que é uma realidade que está posta, isso não é uma imposição da escola A, B ou C, isso é uma realidade educacional, mas que sim, dependendo da forma como nós fazemos uso dessas ferramentas, nós poderíamos comprometer a nossa saúde mental. Então tá aí, gente. Eu espero ter contribuído. Curtam o vídeo, assinem o canal no YouTube Cris Corsini Educação, porque todos os dias
todos os dias tem vídeos relacionados ao seu bem-estar emocional, à sua saúde mental, ao controle da sua ansiedade, a forma de lidar com o seu estresse no dia a dia na sala de aula. E além do canal no YouTube, tem também as minhas redes sociais. Cris Corsini, Professor Sem Neura, no Instagram, e Cris Corsini Educação no Facebook. Eu brinco, sigam e me persigam nas redes, porque também lá todos os dias eu posto relacionadas à nossa saúde mental. Espero ter contribuído e até a próxima.